Depois de 5 anos, o Ceará volta a conquistar um título de campeão cearense. Depois de 14 anos, o título do Campeonato Cearense foi decidido nos pênaltis. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu só vejo méritos nesta conquista do Ceará. Primeiro, o time conquistou o campeonato de forma invicta. Segundo, ainda pode ser considerado o início de trabalho. São apenas 3 meses de Wagner Mancini com esses jogadores de 2024. Terceiro, não menos importante, o Ceará teve que superar muitos problemas extracampo. Esse grupo foi blindado e esse grupo conseguiu responder dentro de campo, mostrando competitividade. Não foi apenas nesse jogo, não foram as 2 finais contra o Fortaleza, foram 4 jogos contra o arquirrival e o Ceará não perdeu nenhuma das partidas, mostrando o nível de competitividade. Bom, a gente vai falar muito sobre a conquista do Ceará, que depois de 5 anos volta a levantar a taça de campeão cearense. Era um jejum muito grande, obviamente. Mas antes, deixa eu lembrar que quem está junto aqui com o canal, fortalecendo, é a Bet Nacional, a Bet do Brasil. Saque ilimitado, seguro via Pix, ilimitado todos os dias, tá? Suporte 24 horas com assistência online, jogos ao vivo com campeão interativo para você profetizar sempre. E, obviamente, as melhores cotações em várias modalidades, além de futebol, basquete, vôlei, MMA, games e muito mais. QR Code está na tela, o site está na descrição do vídeo, tem um link aí para você só clicar, facilita a tua vida, você já cai direto lá na Bet Nacional, faz um breve cadastro, mas lembrando, aposte com responsabilidade, jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Este Campeonato Cearense 2024, ele tinha um peso muito maior do que os outros. O do ano passado também foi muito importante, porque aí o Fortaleza igualou o pentacampeonato, do qual o Ceará se orgulha tanto e coloca ali no seu peito, no escudo do Ceará, estão as 5 primeiras conquistas, as 5 estrelas das primeiras conquistas na década de 10. E ver o arquirrival sendo o primeiro hexacampeão seria uma pancada, um baque muito grande. E a gente sabe, nós que lidamos com o futebol cearense, a gente sabe de toda a rivalidade. É um clássico rei diário aqui no estado do Ceará. Uma coisa acontece no Fortaleza, repercute no Ceará, acontece no Ceará, repercute no Fortaleza, a gente sabe disso e não é segredo para ninguém. O Ceará teve muita competência em todos esses jogos e o Wagner Mancini falou isso, inclusive endossando o que eu já tinha dito. O Ceará tem um perfeito entendimento do contexto, além do jogo, da competição. Talvez o grande mérito do Ceará foi esse, ser resiliente, saber que o adversário estava num estágio mais avançado, inegavelmente. É só parar um pouquinho, deixar o clubismo de lado e você olhar para o Fortaleza e olhar para o Ceará e colocar na balança. O trabalho do Fortaleza já vai para o 4º ano, o Ceará tem 3 meses. O Fortaleza tem muito mais opções, muito mais investimento, só que dentro de campo a gente ficava lá, embora o Fortaleza carregasse um favoritismo, a gente ficava sempre naquela. Quando eles se encontram, independente das situações, se um tá mal, o outro tá melhor, eles se equivalem. As camisas se equiparam, as torcidas se equiparam. Aliás, que festa hoje na Arena Castelão. Belíssima festa do lado da torcida do Ceará, que hoje era a maioria, torcida do Fortaleza respondendo. Foi um espetáculo à parte. E dentro de campo, de novo, o Ceará teve que estudar de novo o Fortaleza, porque o Fortaleza veio de novo com 3 zagueiros, 3 volantes, mas hoje um pouquinho mais, agressivo. Diferente do primeiro clássico, o Fortaleza, que também utilizou essa mesma formatação, hoje com o Marinho no lugar do Moisés, foi uma das mudanças. Tinga voltou à equipe titular. Enfim, o Ceará, ao longo desse início de temporada, nesses 4 compromissos contra o Fortaleza, por que eu estou citando? Porque o Ceará só tem uma derrota no ano, que é para o Bahia. E contra um adversário com um poderio maior do que ele, o Ceará conseguiu equilibrar. Aliás, a balança pende mais para o lado do Ceará, que são 2 empates, né? E o empate do 3-3, aliás, 3 empates e a vitória pela Copa do Nordeste. Empate 3-3, 0-0, 1-1 hoje, a decisão foi para os pênaltis. A gente vai falar mais ainda sobre o jogo que começou com as 2 equipes até mais agressivas do que em relação ao sábado passado. Sacha perde uma chance, mas antes disso, Saulo, bem ao estilo Saulo Mineiro, consegue ganhar do Brits, bate, a bola pega no pé da trave direita do João Ricardo, e essas foram as 2 maiores chances
do jogo no primeiro tempo. Se vocês estiverem lembrando de outras, podem colocar aqui no comentário. Vamos para o segundo tempo. Aí no segundo tempo, 3 minutos, Saulo recebe uma bola, uma assistência do Matheus Bahia, belíssima, enfiada entre os zagueiros. O Saulo é o típico... O Saulo é um jogador difícil de você avaliar. Porque o Saulo, em algumas situações, ele acaba se complicando, mas em outras ele encontra soluções incríveis. E o gol do Saulo é um golaço. Ele tem uma dificuldade de bater com a perna esquerda, mas nessa ele ajeita o corpo, solta uma paulada, 1-0 para o Ceará, aos 3 minutos do segundo tempo. Era tudo que o Ceará queria e eu acho que era tudo que o Mancini tinha planejado. Sair na frente, porque o Ceará, de um tempo para cá, o Ceará se mostrou muito consistente defensivamente, né? Nos últimos jogos o Ceará não tem sofrido gols. Isso aconteceu na Copa do Nordeste e no Campeonato Estadual. Aí demora inexplicavelmente também, para mim, não houve assim, nenhuma dúvida de que Saulo Mineiro estava em condição regular. Demora demais para a avaliação do VAR, foram pelo menos 4 minutos, e não deu muito tempo, porque aos 12 o Lucero deixa tudo igual. Cobrança de escanteio, o Bruno Pacheco desvia, a bola vai no segundo pau e o Lucero complementa, estava tudo igual de novo. Tem um lance que é um lance determinante para o andamento do segundo tempo. E é muito curioso, né? E o Mancini também falou na entrevista coletiva, que foi mais uma vez muito boa a entrevista coletiva do Mancini, quando ele foi perguntado quando o Ceará teve um jogador a mais, por que o Ceará não conseguiu ter superioridade de oportunidades? E o Mancini disse que não necessariamente isso iria acontecer contra uma equipe que tem 10 jogadores, porque a mudança dentro de campo pode acontecer para essa equipe até se preservar ainda mais, e o Fortaleza fez isso. É verdade, reoxigenando o seu ataque. Todas as mudanças do Vojvoda foram para dar mais efetividade ao ataque do Fortaleza. O Moisés entrou, o Machuca depois entrou também, para dar velocidade, porque era o que restava ao Fortaleza depois da expulsão do Bruno Pacheco. A expulsão, o Bruno já tinha cartão amarelo, ele vai na falta passiva de cartão amarelo, ninguém do Fortaleza reclama, Daronco até abre os braços, só não tem muito o que fazer. E aí o Bruno Pacheco comete a segunda falta, passiva também de cartão amarelo, vai expulso mais cedo e o Fortaleza fica com 10 jogadores. A partir daí, a gente não teve muito jogo, né? Não teve muito jogo. Fortaleza tratou de truncar tudo, de se preservar, de se defender da maneira que dava e tentar ir na velocidade do Pikachu, que entrou, Moisés, que é muito ágil, Machuca também. Mas acabou que o jogo foi levando ao banho-maria. As duas equipes, o Fortaleza principalmente, sabia que estava inferior numericamente, então os pênaltis também não seriam os piores cenários para a equipe do Fortaleza. Aí a gente vai para os pênaltis, e eu acho que os pênaltis eles são, para o Ceará, um resumo do que foi essa caminhada do Ceará no Campeonato Estadual e nesses últimos meses. Sempre desvantagem, o Ceará se supera. O Ceará perde os 2 primeiros pênaltis. O Fortaleza é bem verdade que perde um, mas o Fortaleza faz o primeiro gol e ainda assim o Ceará consegue o título de campeão cearense, muito por conta de um goleiro que a gente tem, às vezes, sabe, algumas ressalvas em relação ao Richard. O torcedor pode ter uma lembrança, uma falha aqui, outra ali, mas o Richard é um dos goleiros mais importantes da história recente do Ceará. Dos 2 últimos títulos do Ceará, tem a digital, vou até emular o que o Caio Costa, meu companheiro de Band News FM, falou, tem a digital do Richard. O título da Copa do Nordeste, o tricampeonato lá no Recife, e hoje, de novo, brilha a estrela do Richard pegando 2 cobranças e o Tinga desperdiçou a outra. E o Ceará é campeão com todo o merecimento do Campeonato Cearense 2024. Mancini teve uma entrevista, além de muito assertiva, além de escolhas muito certeiras nas palavras, ele teve uma entrevista muito, como é que eu posso dizer, muito madura. Foi muito maduro o Mancini, falando que Campeonato Cearense pode ser algo importante para impulsionar, não vai resolver. Não é isso o grande objetivo, mas pode servir para impulsionar esse início de trabalho em 2024, porque o campeonato estadual ele é importante, esse teve peso dobrado, mas o principal objetivo do Ceará e de qualquer time que está na Série B é voltar para a Série A. Ainda mais um time com a tradição que tem o Ceará, com o tamanho da sua torcida,
com os jogadores que tem, que já mostraram que podem ser competitivos contra equipes de Série A, o grande objetivo do Ceará é, sem dúvida, retornar à elite do futebol brasileiro. Sem deixar de falar das Copas. A gente sabe da irrelevância, da importância da Copa do Nordeste. Quarta-feira já tem decisão lá contra o Sport, uma reedição da final do ano passado. Tem Copa do Brasil, que invariavelmente é muito importante até para os cofres do clube. Então, a temporada começa muito bem, mas que o campeonato cearense sirva para o Ceará impulsionar-se na temporada. A temporada é longa, é difícil, é desafiadora. É óbvio que nesse momento o torcedor, jogadores, comissão técnica, quem faz o Ceará tem todo o direito e, aliás, tem mesmo que comemorar. Comemora sábado, comemora domingo, na segunda-feira já começa a pensar que a página virou, pensa na equipe do Sport, porque já tem decisão na quarta-feira, quartas de final da Copa do Nordeste. Torcedor alvinegro, parabéns, comemore, tem todo o direito de comemorar. E é isso, o Ceará volta a conquistar um título depois de 5 anos, um título muito importante nessa rivalidade centenária entre Ceará e Fortaleza, um título muito importante. O Ceará também, além dessa rivalidade diária, no histórico, empatando com Fortaleza em número de conquistas estaduais. Agora, 46 para cada lado. A gente se vê no próximo vídeo. Se você concorda, deixa aqui nos comentários. E curta, comenta, compartilha, enfim, fica ligado, tem muita coisa bacana sempre por aqui no canal no YouTube.